botões aqui foi um pouco complicado. Em nome do grupo de pesquisa Linda, né, que é do Laboratório de Inteligência de Dados, eu gostaria de agradecer ao pessoal da CONC, que mais uma vez está colaborando conosco, né? Já colaborou no ano passado e nesse ano também colabora conosco, né? Trazendo agora, através do Vitor, um minicurso dentro do nosso segundo CINCID, né? Do nosso segundo seminário interdisciplinar em ciência de dados. Isso, para nós, é um motivo de grande alegria, contar com a participação da CONC e também com o minicurso do Vitor. Então, Vitor, passo a palavra para você, sinta-se à vontade para iniciar aí, e fica novamente o nosso agradecimento pela participação de vocês. Muito obrigado. Opa, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor, Lívia. Também digo que é um prazer estar aqui, agradecer o convite, como sempre, né, a estrutura disponibilizada do evento, tudo. E quantos, né, se tiver ano que vem, a gente participa de novo. Nós sempre vamos fazer o possível aqui, né, enquanto um hub de inovação, ou eu mesmo, enquanto voluntário, quero sempre poder trazer um conteúdo e falar um pouco da experiência que a gente traz aqui e aprender com os participantes também. Então, obrigado novamente aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui podendo compartilhar desse formato com todo mundo que se inscreveu. Bom, gente, e vamos começando, né, então, o nosso mini curso de hoje. A gente tem até as 4 horas. Eu vou abordar uma dinâmica, tentar ser bastante prático. A ideia hoje é que vocês realmente consigam criar uma conta numa ferramenta, numa plataforma de visualização de dados. Escolhi uma delas aqui e vou fazer uma introdução um pouquinho antes, tanto para que vocês conheçam, né, o contexto do meu trabalho e da CONC enquanto hub de inovação, comunidade, hub de inovação e coworking aqui na cidade de Bauru. Nós estamos super perto do campus, nós ficamos aqui atrás daquele supermercado Confiança Flex. E nós temos estações de trabalho, enfim, um ambiente completo para quem precisa trabalhar. Deixa eu já compartilhar a tela, então. Aí a gente já fala de visualização de redes, comunidades e o conteúdo que a gente tem para trabalhar hoje. Bom, como nós estamos aqui num grupo, né, que permite o feedback instantâneo, então se a minha imagem ou o meu áudio travar em algum momento, parar, cortar alguma parte, eu consigo me reposicionar aqui ou fazer alguma alteração para deixar a experiência melhor aqui do minicurso, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Os participantes estão com acesso também no microfone, então se alguém precisar de alguma coisa, pode me falar, Vitor, perdi essa parte, etc. A minha intenção é fazer 20 minutos a partir de agora de uma explicação e umas demonstrações rápidas, e logo em seguida, os 30 minutos finais são de pura prática. Eu já vou passar os links para vocês aqui no chat, quando estiver na hora, para que vocês possam realmente colocar a mão na massa, né? Trabalhar com uma base de dados simples e assim por diante. Lembrando que esse curso não tem pré-requisito, tá? A gente vai aprender realmente tudo do zero. Eu não tenho a expectativa de que vocês já saibam fazer alguma coisa relacionada ao tema do nosso encontro aqui hoje. Então, primeiro eu preciso contextualizar um pouquinho, né? Porque esse trabalho de comunidades e de visualização de dados e redes faz sentido aqui para um hub de inovação independente e um coworking aqui da cidade. Porque para ser apenas coworking, né, você tem uma estrutura bem definida. Você cria um espaço físico confortável, agradável e faz um aluguel via contrato desse serviço. Agora, quando é interesse, né, é a intenção, é o propósito, ser um hub de inovação e às vezes até direcionar a atuação desse hub para empresas de tecnologia da informação, como é o caso aqui, aí você precisa compreender o que motiva a comunidade local, presencial,
porque aí o espaço vai depender da rotação de membros, das redes, né, dessas redes estarem realmente ativas e participantes do espaço. Então, é um desafio, né? Um coworking com uma camada de hub de inovação que entrega, né, conexões, eventos, conteúdos, oportunidades de negócio geradas, de fato, por meio do contato, do encontro entre empresas, pessoas empreendedoras, ela precisa de uma camada a mais de trabalho. E essa camada é justamente o que me atrai, né? Falando um pouquinho, eu sou graduado em design de produto, graduado em design industrial, também né, no campus da Unesp, mas, no entanto, as aulas que me chamavam muito a atenção no final do curso eram as de mentalidade de criatividade, redes de conexão e criatividade dentro da área do design ou de outras áreas, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar essas possibilidades de como que a gente visualiza dados para otimizar a reflexão crítica sobre cenários complexos que nós estamos vendo. Esses cenários, às vezes, eles são invisíveis, a visualização vai nos ajudar a encontrar padrões. Então, essa área dentro do design sempre me chamou a atenção. Mas também, como alguém que não era especialista na área de computação, processamento de dados, eu fui encontrando caminhos e ferramentas, tá? Então, esse é o contexto. E hoje eu estou trabalhando aqui no Hub, fazendo essa parte de gestão de comunidades. Então, né, contextualizando, a gente tem toda a estrutura de um coworking, né? Isso aqui está no nosso site, para quem tiver o interesse, a curiosidade. E o desafio, por exemplo, do espaço é que a gente tem empresas muito distintas aqui dentro que envolvem tecnologia. Essa é a Solid Station, é uma empresa de games, né? Então, temas de construção de jogos tridimensionais. Eles também trabalham com quando eles lançaram NFTs também. Então, empresas que trabalham numa área muito visual e uma porção de outras instituições que estão aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui no nosso site a gente tem uma aba de residentes que mostra, vamos dizer assim, os elos de uma rede, no caso aqui uma rede de empresas de tecnologia que estão aqui no espaço, não necessariamente elas vêm todos os dias, ou às vezes elas têm uma mesa, às vezes elas têm outros serviços como endereço fiscal, mas elas são muito diferentes entre si. Então a gente tem a Solid Station, como eu mencionei, que está aqui, ó, mas nós temos uma empresa de comunicação, nós temos o iSapiens, que tem 70 pessoas na equipe, produtos em mais de 100 países, nós temos a DataGuv, que está aqui todos os dias, que já atuou com um curso de Python na última edição aqui desse mesmo evento, com um mini curso. Então, nós temos um desafio, né? E quais são os padrões entre essas empresas que atuam aqui no Hub de Inovação, que são parceiras, né, diretas, contratam serviços ou estão por aqui participam dos eventos? Como combinar codos que criou uma inteligência artificial para a gestão de entrega de software, então times de software, e combinar com a Leve Cannabis, fundada o ano passado, do ex-head de inovação da Pascoaloto, como sócio, eles trabalham com fármacos, com a importação de óleo medicinal e toda uma conscientização, enfim, trabalham com a área médica muito próximo, e aqui do lado tem a Arpo, que trabalha com nuvem, projetos de TI. Então, estou trazendo, né, isso vai se comunicar com o que a gente vai fazer na parte prática, tá? A essência do porquê trabalhar esses temas de visualização de dados e redes. Que aqui a gente tem, então, esse desafio e outros projetos, né, que vocês provavelmente estão envolvidos trabalhando, seja projetos acadêmicos, empresariais ou sem fins lucrativos de qualquer tipo, sociais, eles podem acabar chegando, né, em visualizações desse tipo, um pouco mais lineares. Consegui fazer uma lista colocando uma imagem para identificar, para ficar mais fácil. Conseguir criar uma lista que cria um cartão. Esse cartão, quando clicado, ele cria uma narrativa específica de cada elo ali dessa rede, por exemplo. Então, isso daqui é o que está hoje no nosso site. Mas, e se nós tivéssemos todas as empresas de tecnologia de Bauru, por exemplo, né, que hoje passam de 400?
incluindo pessoas né, que trabalham sozinhas em casa, por exemplo, mas que têm as suas microempresas abertas para prestação de serviço, mas são mais de 400 elos. Então, essa visualização de card aqui já ficaria muito mais trabalhosa, mesmo usando os conceitos de filtro e de ajuste aqui, que é essa ferramenta, né, que está aparecendo, que chama Airtable, que ela permite, ela ainda não permite visualização de correlações, identificação de padrões entre os elos, né, entre as empresas, por exemplo, de tecnologia da cidade de Bauru, que acabam sendo público aqui do Hub. Então, nós estamos percebendo, né, que era necessário, ainda é necessário a gente aprofundar cada vez mais, porque é um serviço. Identificar boas conexões entre as partes aqui é uma camada de serviço relevante, que diferencia o Hub e coloca, né, o seu propósito em ação de não ser não ser apenas um coworking. E o que já é muito interessante de desfazer, né, ser um coworking dedicado, já era um desafio, então aqui a gente tem esse desafio a mais. E aqui, por exemplo, a Zap Voice é uma empresa que hoje ela está em Bauru, mas também está em São Paulo, em Barueri. Então, a gente vai percebendo como conectar as pessoas, que são as pessoas líderes dessas instituições também, porque aí a gente coloca a camada de experiência de cada uma dessas pessoas ali, porque elas, no final, são elas que estão se conectando, né? Não são as instituições, são as pessoas representando essas instituições. Legal. Então, o que mais temos aqui, só Station? Trazer um pouquinho de histórico agora, então. 2008, essa GIF, né, a pronúncia em inglês dessa plataforma. Eu vou fazer uma pausa aqui para olhar os participantes aqui. Quem já ouviu falar ou já trabalhou com essa plataforma que está aparecendo aqui na tela? A GIF, ou, enfim, a pronúncia varia ali para o português, como cada um quiser. Topariam levantar a mão aqui, dando, por exemplo, esse recurso que eu utilizei? Alguém aqui já trabalhou, já teve a oportunidade de fazer o download e usar essa ferramenta? Bom, legal. Por enquanto ninguém levantou a mão, né? A ideia era só ter uma dimensão do quanto popularizada essa ferramenta, por exemplo, pode estar ou não hoje em dia, né? Essa ferramenta, pessoal, de visualização de dados e redes, ela, mesmo sendo de 2008, ela trabalhou, né? Ela teve uma curva de adoção típica das ferramentas acadêmicas puras, vamos dizer. Ou seja, pessoas que precisam de uma ferramenta que não existe, que tem a habilidade de construção de software e que decidem construir uma ferramenta como essa e disponibilizar gratuitamente, open source, ou seja, código aberto, cada pessoa pode, né, aqui está escrito, então, cada pessoa pode realmente analisar o código. Essa daqui, por exemplo. Mas ela, de 2008 para cá, a comunidade que se formou ao redor, ela já desenvolveu mais de 50 plugins, né, que são recursos específicos para quem precisa trabalhar. Tá? Então, aqui eu abri só a página de plugins, só que, ao mesmo tempo, né, eu gosto de abrir esse site para mostrar o quanto que ele é menos interessante visualmente do que a gente está habituado em termos de interfaces hoje, da maioria de softwares, né, que são produtos voltados para o público em geral e não apenas um público acadêmico, especialista, dedicado a identificar, né, as profundezas de um software muito bem construído que permite quantidades muito grandes também de dados, né? O que é muito interessante do ponto de vista de estudos, às vezes, acadêmicos, etc., pesquisas que obtêm dados de maneira automatizada, enfim. Então, eu preciso mostrar para vocês essa ferramenta, tá? Vou até compartilhar o link dela aqui, mas vou deixar para o final, para não confundir, tá? Então, é interessante depois desse mini curso vocês poderem baixar também, terem contato com ela de alguma forma e saberem que ela existe, ela está lá para vocês, sem custo, e ela vai fazer, vamos dizer assim, praticamente tudo que a outra plataforma que a gente vai testar hoje na parte prática, com o poder dos plugins, só que numa interface mais desafiadora, né? Que tem uma curva de aprendizado maior. Mas dá para fazer bastante coisa com ela também. Então, deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Isso daqui é uma base usando 7 anos de dados do Spotify. Então, uma pessoa aqui está em português, eu vou compartilhar esse link também depois para vocês analisarem, mas basicamente a pessoa
baixou uma base do Spotify que é aberta, justamente para motivos de pesquisa, que é esse Spotify dataset de playlists, né? Então, 5 gigas, uma porção de arquivos, mais de 1000 playlists, comportamento. Essa pessoa especialista sabia como organizar esses dados, então precisou de código aqui de Python para trabalhar esses códigos. Deixou tudo aqui público, né? Só para a gente entender um pouquinho do processo do que é possível. Só que lá no final, ela precisou dessa plataforma GIF para gerar gráficos e aqui na ponta vamos chegar de novo no gráfico na visualização de redes que nós estávamos conhecendo aqui antes, né, de correlações. E essa plataforma permite fazer uma série de análises em cima dessas visualizações. Mas, de novo, a curva dela é mais acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa. Essa é a aparência dela hoje. E essa daqui é uma aparência limpa. Eu vou até parar de compartilhar a tela rapidinho e mostrar como é a plataforma realmente hoje. Estou com a versão desktop aqui. Então já está aparecendo ali para vocês. Agora, assim, né, a pouquíssima teoria que a gente vai ter aqui nesse mini curso, que é interessante de vocês meio que entenderem as camadas de um software desse que gera uma análise visual, né, uma visualização de dados por meio de gráficos aqui. Então, aqui em cima onde eu estou, está escrito visão geral. Então, a gente tem visão geral, a segunda aba é laboratório de dados. Não precisa, isso daqui, né, depois vocês podem ter uma interação com o tempo, sem pressa. Eu só queria comentar. Então, a gente tem visão geral nesse software, laboratório de dados que não deixa de ser uma planilha, tá? Então, aqui é uma planilha, eu criei uma linha da planilha, por exemplo, mas é como se existisse um software de planilha dentro dessa ferramenta. E, por fim, a terceira aba chamada de visualização, que aí você realmente customiza. Vou dar uma atualizada aqui para mostrar para vocês. Os pontinhos os pontos e os títulos desses pontos. Então, a gente está falando de redes aqui, vou falar de redes específicas que a gente vê um ponto e uma aresta, né? Dois círculos conectados. Então, por exemplo, aqui a gente consegue configurar um fundo escuro para visualizar, por exemplo, um item que esse item ele existe onde? Ele tem que existir dentro de uma base de dados, aqui no caso de uma planilha, tá? Então, basicamente, todas essas ferramentas, pessoal, a GIF, por exemplo, né, que vem lá de 2008, é a precursora, ela usa algum tipo de lista de dados, simplificando, aqui no caso, uma possibilidade de visualização dessa lista de dados, e um monte de opções de customização. Então, aqui na esquerda, a gente tem transparência, cor, peso de fonte, enfim, tudo aquilo que a gente já está habituado, às vezes, no documento de texto, só que em formato de menu um pouco diferente, né? Está tudo aqui as possibilidades de formatação. Então, vamos lá. Resumidamente, a gente precisa, para fazer uma visualização dessa funcionar, que nos permite, né, encontrar padrões, pensar criticamente sobre alguma coisa, algum cenário complexo de informações, de comportamentos que podem ser visualizados. Então, a gente gera uma lista. Essa lista é interpretada por um software de visualização gráfica aí de dados, que já está pré-definido para construir redes ou grafos. Aí uma questão de nomenclatura, algumas pessoas chamam esses gráficos oficialmente assim, né, de grafos. Mas vamos lá, agora a gente vai começar a ver as redes mais completas, tá? Mas basicamente esse ponto é importante. Uma lista dá origem a interpretada por uma ferramenta, gera uma visualização fácil de ser compreendida por pessoas que não necessariamente vão querer entender essa lista de dados que está por trás. Tá? Vou voltar aqui para o... Legal. O que mais?
Dá para, por exemplo, criar uma rede de dimensões de dados com o Twitter, enfim, tem uma série de exemplos que usam esse mesmo software, esse mesmo processo que nós já vimos. E eu não vou me aprofundar aqui em todos os aspectos dessa plataforma, GIF, aqui, porque o YouTube, desde 2008, está repleto de pessoas em português, né, em inglês, realizando tutoriais de como trabalhar e construir com detalhes essas visualizações. Mas eu vejo que o importante é da gente ter um passo antes, que é essa compreensão dos conceitos, né, de até chegar nisso que a gente está vendo, conseguir ter vontade, né, ter a motivação de ir para um tutorial do YouTube, para ir nessa ferramenta mais completa, de código aberto, etc. A gente precisa entender o valor dessas ferramentas, seja para uma pesquisa, para o seu trabalho, para a sua análise de qualquer assunto que for. Então, para quem precisa, por exemplo, de nuvem de palavras, né, essas ferramentas permitem esse tipo de conexão. Peguei um exemplo aqui, sim, de nuvem de palavras, para análise de estudos, de revisão de bibliografia, por exemplo. Né? Então, aqui é um exemplo. Achei algumas imagens do mesmo autor, que ele consegue fazer correlações entre essa análise bibliográfica e também com aqui as palavras que estão compondo, né, os textos dessa análise bibliográfica anterior ao, por exemplo, ao início de uma pesquisa. E aí a gente chega aqui no Kumo, tá? Então, deixa eu... Aqui eu vou passar o link para vocês. Então, falei um pouquinho dessa ferramenta GIF que com o tempo vocês conseguem trabalhar com profundidade. Para o mini curso eu queria chegar nessa daqui, que chama Kumo. Vou passar aqui agora no chat para vocês. Tá? A partir de agora é parte prática. Quem tiver no celular, eu ainda vou continuar mostrando aqui na tela, então vocês não vão perder nada, tá? Mas no celular vai ser um pouco mais trabalhoso conseguir construir a visualização aqui, que essa ferramenta desktop, né, na verdade não é desktop, ela está rodando no navegador aqui, tá? Eu estou mostrando a minha página no navegador. E eu enviei justamente o link que já cai no manifesto. E o manifesto me chamou a atenção desde a primeira vez, e por isso, né, eu acredito que eu tenha ficado com essa ferramenta, tenha me captado a atenção, porque aqui em inglês eles criaram, né, mais alguns pontos, alguns textos curtos para explicar por que eles estão criando essa ferramenta, né? Provavelmente esse grupo de pessoas que hoje compõem essa empresa hoje não tem mais do que 10 funcionários. Eles começaram essa construção em 2011, muito no tempo livre de cada um, e hoje eles criaram um produto, que a gente já vai dar uma olhadinha em que produto que é esse, como funciona, a galeria, etc. Mas a parte que me chama a atenção é que eles criaram um manifesto para meio que explicar e se conectar com a comunidade deles. E a partir daí eles escrevem que conhecimento sozinho já não é o suficiente pela complexidade do mundo, né, no geral das relações sociais ou das relações econômicas, sustentabilidade como um todo. Então aqui essa frase me chama a atenção, né? Nós sabemos uma porção de coisa já sobre que a pesquisa que a pesquisa científica, o conhecimento científico acumulado até agora nos permitiu já ter algumas certezas. No entanto, não tem sido tão fácil resolver problemas complexos da sociedade como a gente imaginava que poderia ser, né? E hoje, com inteligência artificial, acho que essa informação esse item continua desafiador. Como que nós usaremos essas ferramentas, né? Agora, além do conhecimento, será que nós vamos em breve chegar, né, uma parte aqui reflexiva do mini curso, será que nós vamos chegar num ponto em que, ao invés de conhecimento, aqui onde está escrito knowledge, a gente vai ter AI não é mais suficiente, né? Ou seja, a inteligência artificial já não é mais suficiente. E por isso que eu acredito que essas ferramentas... Acabei ativando um vídeo aqui. É por isso que eu acredito que essas ferramentas elas vão continuar tendo valor, né? E que possivelmente mais e mais pessoas, principalmente da área acadêmica, mesmo não precisando da ferramenta para a execução de um trabalho, né, que
da sua pesquisa, elas vão acabar se interessando, porque nós vamos encontrar nesses becos de conhecimento já não é mais suficiente para resolver os problemas que a gente precisa, daqui a pouco a inteligência artificial, ela pode ser que não seja suficiente também. Então, a frase de baixo aqui também, ó, soluções reais vão ser complexas, né, e vão exigir sacrifícios, enfim, tem várias coisas interessantes aqui nesse manifesto, e agora a gente vai lá para a parte prática, porque afinal, tendo esse manifesto, o que eles construíram, né? Vou passar para a galeria aqui primeiro, depois a gente constrói junto. Então, eu entrei aqui na parte de galeria e vou usar os exemplos que eles têm no próprio site, tá? Vocês podem revisitar e vou mostrar mais para vocês entenderem o potencial da ferramenta construída. E que a gente pode usar gratuitamente, e eu já vou mostrar que é um gratuito, o plano free da ferramenta, o plano gratuito da ferramenta é realmente muito, muito bom. Assim. São usos muito específicos empresariais que vão exigir pagamento. Então, vamos lá. Essa é a ferramenta, e é como se nós estivéssemos naquela área de visualização do GIF, do software que eu estava mostrando antes, o open source ali e tal, mais profundo. E onde está a parte da lista, né, de dados? Antes da gente começar a olhar. Está aqui embaixo, em tabela, que é table. Então está aqui embaixo, perto de onde está piscando a dúvida, vem aqui com o mouse à direita, vocês vão encontrar a tabela. Então essas são as duas visualizações importantes para a gente. Sempre saber onde é que está a tabela, a base que alimenta aquela visualização, vamos chamar assim. Então, todas as informações que nós podemos navegar, elas estão contidas ali. Então, vou liberar aqui a visualização para a gente poder enxergar aqui um modelo que foi feito. Esse tipo de mapa, né, de visualização aqui, ela quis usar uma referência geográfica. Então, colocou de fundo um trecho aqui do mapa do Canadá, no caso, e distribuiu diversos pontos. Quando alguém clica sobre um desses, toda a informação daquele ponto é apresentada. E vira-se uma espécie de perfil, né? Vamos dizer assim, um perfil de uma rede social aparece aqui do lado à esquerda, com fotos e com as informações que forem definidas por quem estiver construindo esse mapa, essa visualização. Até vídeos, a gente pode incluir até vídeos aqui na lateral, colocar uma lista de links também. Então, aqui vira meio que um documento de texto, né? Então, a gente cria um perfil em cima de um documento de texto. Aí, mais um, que ele começa a ficar um pouco mais... aqui, que ele explora uma forma de apresentação. Então, essa ferramenta Kumu, ela vai um pouco além, ela permite, assim, além de criar a lista criar uma visualização de dados, tem uma camada de apresentação, ou seja, de slide, né? Vou chamar aqui de slide. Então, esse seria o primeiro slide da apresentação. Quando a pessoa clica, existe uma instrução que você pode colocar ou não. A partir daí, alguns slides mesmo. E aqui vem o mapa contendo as informações da lista desse mapa em especial, né? Da base. O que eu quero mostrar desses aqui em especial são as legendas, ó, que não tem a foto das pessoas, não tem mapa de fundo, são realmente mais dados, são pontos no mapa, são os vértices, e as conexões entre eles. Só que até mesmo as conexões podem ser descritas. Então, quando a gente clica numa conexão específica, ela muda aqui do lado, né? Então, tem uma conexão social, e isso é possível a gente customizar. Né? Você consegue explicar a conexão entre dois pontos aqui de um mapa. E a legenda aqui embaixo permite que quando você coloque o mapa sobre um dos elementos, apareça um pop-up, e esse pop-up vira o equivalente àquele perfil, inclusive com um link para conectar. E aqui embaixo a legenda mostra as camadas, né? Então tem a ver com o item azul aqui de educação e assim por diante. Então, tudo isso daqui, né, todos esses mapas, eles podem ser construídos na versão gratuita. Né? Eu não quero mostrar nada que seja na versão paga para não ficar aquela criação, a gente criar expectativa e depois não conseguir construir. Vamos lá, estamos passando uns minutinhos, agora vamos para a parte prática. Então, avançar um pouquinho. Vou dar alguns minutos para
cada um poder criar a sua conta aqui nessa plataforma, tá? Vou passar o link aqui para quem quiser o link direto da criação do seu perfil. Vou colocar aqui 3 minutos. Vou colocar um timerzinho de 3 minutos aqui para a gente ir avançando, tá bom? Quem não conseguir criar e quiser só acompanhar, não tem problema. Bom, enquanto está todo mundo criando, eu vou só ir comentando, tá? Eu vou fazendo uma comparação do plano free aqui para o plano pago dessa ferramenta, só para vocês saberem também, né, o que vai dar para fazer com ela, para quem quiser a versão, não é nem Pro, porque ela é bem Pro mesmo, não sendo a versão paga, tá? Aqui, ó. Então tem aqui na questão do preço um comparativo entre elas, e vocês podem verificar que à esquerda já tem muita coisa acontecendo, né? Mesmo no plano gratuito. O que diferencia? Privacidade do projeto, tá? Então, a diferença entre pagar e não pagar não tem a ver com os recursos disponíveis na ferramenta, não tem marca d'água, não tem nada que te atrapalhe na criação do seu conteúdo, vamos colocar assim. A única questão é realmente a privacidade. Se você quiser colocar informações que não podem ser publicadas, né, que não podem estar acessíveis publicamente, tem o respeitar LGPD aqui no Brasil, no caso, e assim por diante, ali eles têm $9 por mês a cada mapa, né, a cada projeto ali. E à direita tem algumas funções mais complexas que aí seriam para empresas que querem ter mais privacidade, mais estrutura, né, informação sensível ali, que realmente quer ter o total controle sobre o trabalho dos dados. No mais, tem uma porção de coisas interessantes, de contribuir, de pessoas que podem construir o mapa simultaneamente. E toda a parte de decoração, né, elementos visuais, ela continua liberada nessa versão free aqui que a gente vai testar. Os 3 minutos já acabaram. Vamos avançar então aqui para construção e edição dos projetos. Aqui, por exemplo, né, a página de vocês vai pedir para vocês construírem um novo projeto, que vocês podem, né, vamos criando junto, né, quem ainda não criou. Então, clicando ali em novo projeto, ele vai pedir um nome do workspace de vocês, vai pedir para selecionar se é privado ou não, deixe sempre no primeiro aqui, que é o free, né, o que não paga. E o restante são opcionais aqui, tá? A gente consegue criar mais um, que vai ser um projeto do mini curso. As categorias de projetos aqui, pessoal, vou deixar um tempinho nessa tela, mas elas são bem autoexplicativas, tá? A gente tem stakeholders, eu acho que é o mais interessante para quem está começando, porque é mais fácil mapear pessoas ou redes, né, de coisas que a gente consegue visualizar ali, de pessoas e assuntos, instituições, etc. Então aqui stakeholders a gente vai trocar por pessoas, né?
E tem outros gráficos que são realmente diagramas, que você só faz correlações por setas. Tem os geográficos que você consegue colocar um mapa por trás ali, da forma como nós vimos. Tem os de fluxos, tem os de mapas mentais, né, vamos dizer assim, também é uma ferramenta para se construir os mapas mentais. E tem outros que vão ficando mais complexos, né, as visualizações dentro de gráficos e construção de proporções. Isso daqui, né, vale a pena aí depois ir criando um por vez, né? Saindo aqui do mini curso, abrir um outro, cria um de Big Data, se você tiver bases muito grandes para trabalhar, e outros assim por diante. Aqui embaixo tem uma coisa interessante, que ele pergunta se os elementos que aparecem na tela vão ser fixos ou se vão ficar se mexendo, né, flutuando. Aqui vai muito da preferência, tá? O flutuando ele é interessante porque ele cria uma espécie de animação quando você chacoalha um ou outro, mas às vezes ele não é tão prático para a história que você está querendo contar. Então, tem a questão das conexões aqui, isso daqui vai depender muito de cada um, então eu vou avançar. Legal. Então, agora a gente está aqui, né? Esse é um mapa em branco, e vou dar mais uns minutos para todo mundo que estiver conseguindo montar chegar até essa parte, porque aqui o instinto, né, vamos dizer assim, de interface aqui, nosso instinto na interface é clicar logo nesse botão que está piscando aqui, né, pedindo com ajuda, ou clicar logo nesse verde que fica centralizado, pedindo para a gente construir o primeiro elo, vamos dizer assim, né, da nossa rede aqui. E eu estou chamando de rede, mas pode ser, né, todo tipo de visualização ali que vocês quiserem. Então, se a gente clica, ele já permite aqui, né, criar um elemento, uma conexão, um loop, ou aqui tem duas outras opções interessantes. Então, por isso que eu vou fazer uma pausa, tá? Vou dar mais uns minutos aqui, vou colocar 2 minutos de novo, para todo mundo ter mais um tempinho para chegar até aqui, escolher o mapa que está criando, aquelas etapas que eu acabei de realizar. Enquanto isso, eu vou abrir um exemplo, dá mais um minuto, vou só abrir um outro exemplo aqui, que, por exemplo, esse aqui ele é bem visual, no sentido, bem colorido, vou colocar, né? E isso daqui ajuda a gente a contar, às vezes, histórias simples, né? Esse desafio, ele é aquele desafio do balde de gelo, que há um tempo ele foi bastante divulgado, de pessoas que viravam balde de gelo em si, e faziam o desafio para outra pessoa, um amigo, uma amiga, uma pessoa que elas conheciam, até 2 ou 3 pessoas, elas tinham que receber o desafio, e se elas não aceitassem fazer o desafio, elas tinham que fazer uma doação para uma causa filantrópica aqui. E esse é um mapa um pouco lúdico, assim, né? Ele sai um pouco daquele viés acadêmico de, putz, eu só consigo contar histórias de pesquisas, histórias que o público em geral pode não entender. Aqui é uma visualização de redes de pessoas que a gente consegue, né, que tem pessoas reconhecidas, tal, pessoas de filmes. Então, pegar aqui, por exemplo, esse rapaz que é um ator de um filme dos Guardiões das Galáxias. Ele faz um vídeo e coloca o vídeo aqui do lado. Então, no caso, esse vídeo aqui foi um vídeo que provavelmente saiu do YouTube, mas todos os links estão aqui. Vamos pegar mais um. Acho que todos os vídeos aparentemente estavam na mesma conta. Aqui, outro ator reconhecido que fez o desafio, colocou o vídeo e tal. Então você pode criar narrativas também lúdicas, né, em qualquer tipo de contexto,
mas e colocar para a pessoa uma navegação que é similar a um jogo, né? Ela vai clicando e visualizando e fazendo testes e entendendo a legenda. Então, esses gráficos interativos de fácil construção, como é o caso desse, né? A gente consegue visualizar a lista dele aqui também, e consegue, inclusive, copiar. Se a gente quiser copiar essa lista, a gente consegue. O timer aqui para. Legal. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo do zero, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que, para construir esse gráfico, a gente pode fazer no método, vamos dizer assim, manual, círculo a círculo, né? Elemento a elemento, conexão a conexão, que seria realmente usando isso que está aparecendo, né? Então, adicionar elemento, conexão, etc. Mas o mais interessante, né, para o mini curso aqui, porque é o que eu vejo que faz mais sentido para a gente ganhar volume, ganhar velocidade, seria importar. Quando a gente clica no importar, a gente precisa de uma planilha, ou seja, uma lista ali de dados. E essa lista ela pode já existir. Só que ela tem que existir com a primeira linha da planilha com campos específicos, que é o que permite, essa linha vai ser o que vai permitir que esse software aqui, no caso Kumo, faça a transcrição de uma planilha, que no caso aqui ela está vazia, né, numa lista vazia, para o gráfico que a gente estava, para a nossa visualização de rede, para o nosso gráfico aqui interativo. Então, a gente vai no importar e precisa colocar o link de alguma planilha. Se ela for pública, está aqui. Se ela for privada, ele te pede para fazer autorizar que essa planilha privada seja utilizada especificamente nesse projeto. É muito mais prático aqui para hoje a gente usar a pública, tá? Então, eu vou passar para vocês uma base. E, curiosamente, é uma base que foi construída por um pesquisador brasileiro. Vou chegar lá aqui, estava vendo, tinha deixado alguns exemplos abertos. Um pesquisador brasileiro que trabalhou com isso. Ele se formou no curso, o curso exato eu não sei, mas também no campus de Bauru. E acabou saindo, né, se formou, foi para outra cidade, chegou a morar em outros países, e ele disponibilizou essa base de bolsistas de um projeto social, e ele já anonimizou o nome desses bolsistas. Mas o que importa para a gente, lembra que eu mencionei que a primeira linha ela precisa ter um certo padrão? O padrão é esse, é o mínimo que a gente precisa aprender aqui. Precisa ter um campo escrito label, depois type, e os demais podem ser customizados. E precisa existir uma segunda aba aqui. Essa parte eu vou ter que, acho que um pouquinho, falar e um pouquinho mais devagar. Então vamos lá. Para o Kumo, para essa ferramenta poder interpretar e transcrever, né, desenhar o que a gente está querendo visualizar, ela precisa de duas abas. Uma aba exatamente com esse nome elementos, aqui elements, tem que ser em inglês, e uma segunda aba connections, aqui à direita. Os elementos são os círculos, as connections são as arestas que conectam esses círculos, né? Então, eles precisam dessas duas instruções. E os demais campos, eles vão ser complementares para gerar aquele documento de texto que ele é gerado quando a gente clica para ganhar mais contexto e para entender, né, o que está colocado ali na nossa rede. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque essa base ela é pública e ela foi feita para isso. Tá aí o link. O que a gente faz? A gente copia esse link, né? Então estou aqui fazendo a cópia dele. E cola exatamente nesse item, né? Na segunda linha. Linkar o mapa, nosso mapa, para uma planilha pública. Vou dar um minuto aí para todo mundo conseguir chegar aqui. Então, para a gente avançar, o ideal é estar aqui, ó. Conseguir copiar o link que está no nosso chat aqui da chamada nesse item.
Beleza, vamos lá. Então, quem estava, né, construindo, acho que já conseguiu aqui posicionar, então. E aí a mágica acontece agora, né? Quer dizer, daqui a pouco. A gente clica no importar, aqui importar em azul. Ele vai fazer uma espécie de análise para procurar erros, né? Campos em branco. Se, por exemplo, a planilha não tivesse esses itens aqui em cima, né, que é o único padrão que ele precisa na base, ele ia avisar, né? O mesmo para as conexões. E aqui a gente pode só salvar. Bom, agora a mágica aconteceu. Essa parte era a parte da mágica aqui. Aí só usando o zoom do mouse, vocês conseguiram perceber, né, que dá para ir se aproximando, clicando em uma delas aleatoriamente e clicando nos 3 pontinhos aqui laterais, tem que sempre escolher se você vai habilitar esse painel lateral ou não. Esse software ele é bom, né? Enfim, essa ferramenta Kuma ela é legal em telas bem grandes, né? Quanto maior a tela que você tiver acesso aí, mais prático vai ficar essa parte de visualizar e esse controle de zoom. Aqui eu estou numa tela do notebook, então quando a gente abre, fica mais difícil, né, de visualizar o todo. Bom, algumas funções interessantes, vamos dizer, funções aleatórias aqui. Só de passar o mouse, ele já aparentemente cria uma espécie de filtro, né? Ele filtra todas as conexões entre círculos e flechas. Se a gente clicar numa delas, esse filtro aparentemente desaparece, só que a gente pode ir aqui à direita, ó, em focos. Esse focus ele vai retomar para a gente só as conexões daquele elo. Tá? Então aqui, como está anônimo e as tags estão aparecendo, fica esses números aleatórios que seriam os nomes das pessoas. Então, para a gente continuar vendo as funções, eu vou abrir um outro mapa que eu já fiz essa importação e que ele é um mapa mais agradável, né, visualmente, vamos dizer. Vou usar um mapa geográfico para mostrar um exemplo aqui em 2 minutos e depois vou pular para um outro gráfico que tem as pessoas. Tá? Então, esse daqui geográfico eu vou colocar aí também para não perder, para vocês visualizarem, porque ele está bem agradável ali visualmente, né? A pessoa construiu com legenda, colocou o mapa de uma cidade de fundo, no caso é uma cidade dos Estados Unidos aqui. Então o mapa. Então você vai dando zoom, ó, ele conseguiu mapear 3 cidades da região dele. E criou uma visão de ecossistema, né? Então, aqui eu também selecionei esse porque tem a ver com o contexto aqui do coworking do hub, que é se alguém está construindo um negócio e precisa encontrar aceleradoras, consultorias de planejamento e estratégia, comunicação e marketing, que eu estou lendo a legenda aqui do lado esquerdo, tá? Inferior. Design de produto, ou espaço mesmo, né? Que seria o amarelo. Ele criou, inclusive, um filtro. Esse filtro a gente não vai conseguir ver a tempo aqui como criar especificamente esse tipo de filtro drop-down, mas o que eu posso dizer é que ele é criado usando esse menu à direita aqui, ó. Quando a gente for em Settings, tá? De qualquer um mapa, o Settings ele vai permitir aqui embaixo, ó, cliquei em Settings e vim aqui embaixo onde está escrito Switch para o editor avançado, to Advanced Editor. Então, aqui embaixo, a última opção, ele vai virar, aí virou um código. Aí você fala, Vitor, mas você falou que não ia ter código aqui hoje. No minicurso não tem, mas usando mapas prontos como esse que eu estou falando, vocês podem fazer um copiar e colar. E se vocês quiserem fazer, né, o controle visual e os filtros, as adaptações de navegação de forma mais rápida. Se não, vocês usam o editor básico mesmo, que aí vocês conseguem colocar o tamanho dos filtros, as cores dos círculos e outras tantas questões visuais aqui do mapa, tá? Então, vou mostrar isso daqui só. Então, por exemplo, se você quiser procurar um espaço físico para montar uma empresa, que poderia ser um mapa daqui de Bauru, ainda vão montar um desse aí em breve, com os coworkings da cidade, coisas do tipo, e habilitar. Quando você clica nos espaços, aqui ele filtra só os espaços que realmente podem receber empresas. Então, ele acabou selecionando alguns pontos, porque está filtrado. Então, se quiser financiamento, tem outros. Você pode ir desconectando e criando essas hierarquias.
Então, esse é um exemplo de um mapa complexo para dar uma navegada, ver as possibilidades com as legendas também. E aqui tem uma outra apresentação, deixa eu ver se eu vou achar o mapa que eu estava procurando. Era esse daqui, achei. Aí no campus, em 2019 para 20, surgiu a iniciativa de um projeto chamado CITEB, que hoje tem os containers ali na frente da portaria, e tem um outro laboratório. Eu era voluntário desse projeto. E na época eu comecei a construir um mapa para a gente entender, né? Um projeto que entrega mentorias para ideias que estão iniciando e sendo transformadas em empresas. Como que a gente poderia encontrar quem eram as pessoas disponíveis no campus para essas sessões de mentoria de 30 minutos para falar de um assunto específico? Então eu criei, né, junto com as pessoas que passavam pelo espaço, eu fui fazendo um formulário ou preenchendo manualmente essa planilha, essa tabela. Aqui, no caso, tem as informações das pessoas, tudo, né? Então, eu não pedi autorização para poder compartilhar, eu vou evitar, né? Compartilhar essa daqui. Mas o que é legal é porque isso daqui está muito próximo, né, de quem está num campus, de quem está trabalhando numa pós-graduação, numa graduação. Vocês podem criar da rede de vocês para facilitar a visualização de habilidades. Então, por exemplo, né, para fechar, preciso de alguém para me ajudar num projeto na área de química. Não conheço ninguém da química do campus. O Guilherme Augusto, aqui no caso, esse daqui, ele já passou lá no caso, né, na plataforma e já falou, pode me chamar, eu estou no 4º ano de química, e também, além de química orgânica, gosto de química inorgânica, tenho um histórico aqui de bolsa, de iniciação à docência, gosto de educação, vôlei, videogames, e deixou o contato dele aqui. Então, quanto tempo levaria para a gente encontrar uma informação dessa no momento que a gente precisa, né? Ou no caso da Jéssica aqui, por exemplo, que na época estava trabalhando com jornalismo. Esses dados são antigos, tá, pessoal? Então são de 2019 para 20. Como que eu encontro uma pessoa que goste, né, de filmes de terror e jornalismo para trabalhar num conteúdo? Quanto tempo levaria para compreender essa rede, identificar os seus padrões, encontrar conexões e gerar ou insights, ou identificar padrões, ou evoluir num pensamento crítico reflexivo sobre algo que linearmente não estava sendo possível, ou que, né, estava muito complexo de gerar alternativas. Então, para ir fechando, gente, um dos motivos, né, da gente criar essas visualizações, e aqui no Kumo facilitado, e depois pular para outros softwares mais complexos, seria para facilitar a resolução de problemas complexos ou de conexões não óbvias, tá? E isso potencializar as entregas que você precisa fazer, ou construir algo que está sendo difícil de se desenrolar de outras maneiras, né? Na parte prática, vamos pensar assim, né? Quando a gente trava num projeto, às vezes a gente precisa de ferramentas que nos destravem, e é parte do processo. Então, para fechar, eu vou só compartilhar o link dessa outra ferramenta que eu tinha comentado, que é a pública, open source, gratuita, cheia de plugins, cheia de opções para vocês quiserem se aprofundar, irem aí além na questão de volume de dados, o como que a gente estava usando, né, que foi, ela consegue trabalhar com muitos dados, só que por ela ser no navegador, ela chega a um ponto que ela fica um pouco mais devagar, né, dependendo da velocidade da internet também e tal. Agora, essa desktop da GIF, vocês vão ver várias pronúncias, ela já está pronta para rodar de maneira bem sólida num aplicativo desktop que não está conectado com a internet. Tá? Então, vocês ganham mais estabilidade para processar bases bem grandes. Dados, né, uma quantia de dados muito maior do que essa, por exemplo, que a gente está visualizando. E, bom, espero que vocês tenham conseguido criar o mapa, né, usando ou essa base aqui compartilhada. Essa daqui eu fiz questão de colocar porque ela tem muitas entradas, e tem mais de 3.000 e pouco, então não é fácil, às vezes, achar uma planilha que já tem isso pronto, por isso que eu compartilhei. E aproveitem para testar coisas, né, entender se funciona aí no contexto de vocês, se vocês podem criar coisas similares. Espero ter contribuído com
a parte prática mesmo dessa geração de visualização de redes e dados, sem precisar ter um contexto de aprender a programar Python e outras coisas que poderiam realizar a mesma função, só que num tempo que às vezes é aquele tempo que a gente não tem, ou é uma curva de aprendizado que não faz sentido para o nosso momento de pesquisa, de trabalho e assim por diante. Eu vou deixar um contato aqui que vocês podem usar para falar, para a gente conversar tanto do coworking, né, das coisas aqui do coworking para quem quiser vir trabalhar, quanto do assunto aqui dos gráficos, da visualização, né, como entusiasta também, gosto de trocar ideias desse assunto. Esse é o meu telefone WhatsApp aqui do trabalho, tá? Então eu respondo tudo que vocês precisarem. Se quiserem trocar referências, se estiver faltando algum link, eu fico à disposição. Vitor, muito obrigada. Vou deixar aberto para quem tiver qualquer questionamento agora também. E aí, Vitor já deixou disponível também outros meios de contato. Mas queria agradecer em nome de todo mundo do grupo do Linda, ao professor João Pedro Albino, o organizador do Linda, coordenador, quem viabilizou isso. Agradecer muito a parceria, novamente, da Conc. E deixo aberto aqui caso alguém tenha mais algum questionamento. Eu queria só pedir um feedbackzinho. Alguém conseguiu construir, testou, já conseguiu mudar as cores enquanto a gente estava falando, entendeu aí o processo? Assim, teve alguém que realmente que conseguiu avançar bem nessa construção do gráfico ali no Kumo e teve uma surpresa positiva que achou que não seria possível tão rápido assim? Olha, eu vou dar a minha experiência. Eu não consegui mexer tanto assim, mas eu confesso que eu fiquei surpresa com a facilidade. Eu achei que era mais difícil. Então, legal, obrigado, Liv. Espero que tenha sido a reação de mais pessoas. A ideia do minicurso era essa mesmo. Quando você importa a base e aparece lá, a partir dali é um trabalho um pouco mais manual de customização mesmo, né, daqueles elos. Mas a lógica para construir uma planilha no Google Sheets, ali na Google Planilhas, muita gente já consegue ter acesso aos tutoriais, como é que eu faço, como é que não faço, como é que coloco imagem. E o mais legal é que nas galerias ali, na galeria desse site Kumo, você consegue visualizar a planilha que está rodando ali por trás da visualização. Vamos colocar como eu mostrei, né? Toda visualização que está na galeria, ela permite a visualização do dado. Então, vou só compartilhar por último a galeria aqui. Se vocês rolarem a página lá para baixo na galeria e irem clicando, vocês têm acesso às informações, né? E aí fica visualmente mais prático de conseguir testar os próximos exemplos. Não tem jeito, gente. Tem que também, né, para chegar nesses outros gráficos, ir testando e construindo ali outros projetos, fazendo a primeira versão, segunda versão. Mas vocês vão ver como é interessante para complementar a linha de raciocínio, de pesquisa e explorar problemas que vocês às vezes estão visualizando, mas que tem coisas não óbvias, né, no contexto do que vocês pesquisam ou trabalham. Mas legal, obrigado aí pelo feedback, o pessoal do chat conseguiu colocar, está agradecendo. Obrigado pela participação e pelo convite de novo. Um abraço.